nós vamos abordar esse assunto de termos uma família, termos um pai que nos adotou e hoje nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque existe hoje dentro da mentalidade do ser humano a ideia de que todos são filhos de Deus, não é? Todas as pessoas são filhas de Deus. Na verdade, teologicamente falando, isso não condiz com as Escrituras. Por quê? Porque todos somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que são adotados pelo Senhor se tornam filhos de Deus. É isso que nós temos que entender. E é sobre isso que Paulo ele vai falar aqui no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo de número 12. Nós temos que nos lembrar de que Paulo ele está falando acerca dessa questão de termos dentro de nós uma natureza dupla, algo em nós que quer obedecer a Deus, algo que não quer obedecer a Deus, e existe dentro de nós um conflito, um combate constante. E agora, a partir do versículo de número 5, do capítulo 8, Paulo vai dar mais ênfase à questão do Espírito de Deus, como vencer essa batalha que ele disse, não é? Lá no capítulo 7, essa batalha terrível que nós enfrentamos, e no capítulo 8, ele vai mostrar sobre a questão de sermos guiados pelo Espírito de Deus, de sermos conduzidos à vitória pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo em nós, ele nos oferece alguns privilégios, algumas garantias. Ele nos capacita a vencer o pecado, ele nos fortalece para que nós possamos resistir à pressão que a nossa carne faz para vencermos o pecado, porque o pecado que habita em nós ainda, o resíduo de pecado que habita em nós é muito forte, e ele sempre quer nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então Paulo vai dizer especificamente no capítulo 8 sobre essa capacitação, esses privilégios que o Espírito Santo de Deus nos dá para que nós tenhamos vitória da parte de Deus. E ele vai falar mais especificamente sobre essa questão da vitória lá nos versículos 31 a 39, que nós vamos ver mais à frente. Então, o Espírito Santo de Deus é o grande responsável por tudo. Ele nos cela para o dia da redenção, ele nos ilumina, nos dando entendimento acerca da palavra de Deus. Toda vez que nós vamos ler a palavra de Deus, quem nos dá a compreensão do texto bíblico é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade, que nos santifica, que nos habilita a viver uma vida de santidade, a viver uma vida em obediência a Deus, que por nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos de alguém vindo de fora, alguém vindo de Deus, que é o Espírito Santo, para que nós tenhamos essa força de vencer o pecado, de conseguir resistir o pecado e assim viver de acordo com a vontade de Deus. E hoje, Paulo vai falar de um grande privilégio que o Espírito Santo de Deus nos dá. O Espírito Santo de Deus, através do sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele nos torna filhos de Deus por adoção. Veja só o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai falar no versículo 12: de maneira que, ou seja, baseado em tudo que ele disse desde o versículo 1, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Paulo está dizendo, nós somos devedores, não a carne. Então, se nós não devemos a carne, porque a carne é má, a carne quer pecar, a carne quer desagradar a Deus, então nós somos devedores a quem? Nós somos devedores ao Espírito. Nós devemos ao Espírito Santo gratidão, empenho, dedicação, porque é o Espírito Santo o grande responsável pela transformação que tem ocorrido na minha e na sua vida. O que tem nos transformado não é um fator motivacional, não é um entusiasmo passageiro. O que garante que o cristianismo é verdadeiro e que os ensinos de Cristo são a própria palavra de Deus
Alguém bem intencionado não consegue mudar a sua vida. O que muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E esse Espírito Santo, veja só, aqui no versículo 14, Paulo vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, aqueles nos quais o Espírito Santo habita, eles não receberam apenas o perdão dos pecados, eles não receberam apenas a iluminação para entender o texto bíblico, eles não receberam apenas essa capacidade para viver uma vida de santidade. Não. Veja só, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus receberam o maior privilégio que o ser humano pode receber na terra. Qual é esse privilégio? Ser feito filho de Deus. Entende? Não há privilégio maior do que esse. Você pode ser a pessoa mais rica desse planeta. Você pode ter a melhor casa. Você pode andar no melhor carro. Você pode ter um grande emprego, ganhar um excelente salário. Você pode ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa proeminente. Você pode ser uma pessoa benquista por todas as outras pessoas. Você pode ser o que você quiser, mas nada se compara ao fato de ser um filho de Deus. Esse é o maior privilégio que nós temos. Eu fico perguntando se nós temos valorizado isso, se nós temos vivido como filhos de Deus nesse mundo. Porque o Espírito Santo de Deus não está em mim, irmãos, para me dar roupa nova, para me dar carro novo. Jesus não morreu na cruz do Calvário e enviou o Consolador posteriormente para que eu viva uma vida pensando apenas no que eu vou conseguir, no que eu vou obter, no que eu vou ter se eu me tornar um cristão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e enviou o Consolador para me transformar num filho de Deus. É para isso que tudo aconteceu. Tudo gira em torno disso, dessa realidade de que Cristo foi, é e sempre será o responsável por tudo. A glória é dele. E ele morreu naquela cruz para cumprir a missão que o Senhor lhe deu. E qual é essa missão? Trazer filhos para ele. Transformar-nos em filhos para o Pai. O Filho de Deus, por essência, por natureza, o Filho gerado de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que veio de Deus, o único que é Deus em essência, o único que é Filho por natureza, da mesma substância, veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus por adoção. Esse é o sentido da fé cristã. Entende? Por isso que nós devemos rejeitar veementemente essa teologia humanista e herética que é ensinada hoje por muitos, que é a teologia da prosperidade, que dá a você um status que você não tem. A teologia da prosperidade ensina que o objetivo de Deus é enriquecer você financeiramente, é tirar você desse estado de humilhação, colocar você no topo, te dar tudo do bom e do melhor, fazer com que você seja o melhor na sua empresa, fazer com que você obtenha bênçãos e bênçãos e bênçãos sem fim. Essa teologia é maligna, porque ela desvirtua o verdadeiro sentido da fé cristã, que é nos tornar filhos por adoção. Esse é o sentido da fé. Então Jesus Cristo, quando morre na cruz, e depois vem o Consolador, lá em Atos 2, esse Espírito, ele nos cela, e ele passa a nos guiar. E Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmãos, isso precisa estar latente no nosso coração. Eu vou dizer bem pausadamente: nós somos filhos de Deus, irmãos. Isso deve ser a razão de tudo em nós. Isso deve ser a razão da oferta que eu entrego à igreja. Isso deve ser a razão do meu empenho em ir à igreja. Isso deve ser a minha motivação para servir o Senhor com o melhor que eu tenho. Porque o Senhor me
Eu sou filho por adoção. E para entender isso, os versículos 15 e 17, Paulo vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Daqui a pouco eu explico. O mesmo espírito, aí está com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Guarde bem essa palavra, testifica. Aí no versículo 17 ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que é que Paulo tem em mente quando ele escreve isso? Muito provavelmente, e alguns comentaristas vão dizer isso, Paulo está em mente com o sistema de adoção romano. Deixa eu explicar para você o que acontecia na Roma antiga, para que você possa entender a profundidade desse texto. Preste atenção, até os 9 dias de nascido, até os 9 dias, o menino romano não recebia um nome. Ele não recebia um nome. Havia em Roma uma lei chamada de pátrio poder. O que era o pátrio poder? O pai era o mandatário absoluto na família. O pai exercia uma soberania na família. E até os 9 dias de nascido, o bebê romano, ele não recebia um nome. Ele era levado diante do pai da criança, na presença de algumas testemunhas, e esse bebê romano, de 9 dias de nascido, era colocado no chão. Olha que loucura! O pai, exercendo o seu direito de pátrio e poder, se ele percebesse que aquela criança, se ele sentisse que aquela criança poderia ser uma criança problemática, se ela tivesse alguma deformação física, o pai poderia rejeitar aquela criança. Ele tinha essa autorização do governo romano. Se ele pegasse a criança e tomasse no colo, isso significa que ele estava assumindo definitivamente a criança. Mas se ele deixasse a criança no chão, isso significa que ele estava definitivamente rejeitando a criança. Mas havia em Roma outros pais romanos que queriam mais filhos, e muitos não podiam ter. Então eles decidiam adotar. Eles iam para esses momentos, haviam sempre testemunhas, na maioria das vezes 7 testemunhas, que estavam ali para testificar. Aquele pai que adotaria, ele estava lá, e quando ele então decidia adotar, muitas vezes aquela criança que era rejeitada, ele pegava aquela criança, entregava para o seu pai biológico. O pai biológico, por sua vez, num ato simbólico, é como se fosse um ato simbólico, vendia aquela criança para o pai adotivo. O pai adotivo, então, na presença daquelas 7 testemunhas, simbolicamente comprava aquela criança. Aí você vai entender o que Paulo diz lá em Efésios: fostes comprados por bom preço. Lembra quando Paulo disse isso? Fostes comprados por bom preço. Simbolicamente, o pai adotivo, ele comprava aquele filho rejeitado do pai biológico. Era tudo simbólico, na presença das 7 testemunhas. A partir daquele momento, o pai biológico perdia o seu direito de pátrio e poder sobre aquela criança. Ele não podia reavê-la mais. E o pai adotivo passava a exercer sobre aquele filho adotivo o direito de pátrio e poder. Aquele filho adotivo era
rejeitá-lo mais. Olha que interessante, o pai biológico não podia reaver mais o filho rejeitado, e o pai adotivo não poderia mais rejeitar o filho adotado. Era um trâmite entre eles. A partir daquele momento, aquele filho adotado, ele se tornava um filho daquele pai adotivo, e ele passava a ter os mesmos direitos que os filhos biológicos. Os mesmos direitos. Ele tinha acesso às mesmas escolas. Ele teria que ser tratado como um filho de sangue, um filho biológico. Tudo que os filhos biológicos tinham, o filho adotivo também teria. Então, se o filho biológico tinha acesso às academias filosóficas de Roma, o filho adotivo também. Se os filhos biológicos iam se assentar à mesa com o seu pai na hora das refeições, o filho adotivo também. Se os filhos biológicos chamavam o seu pai de papai, paizinho, o filho adotivo tinha o mesmo direito. Entende? E quando o pai adotivo, olha só, ia lavrar o testamento, o filho adotivo não podia receber menos do que os filhos biológicos. Ele recebia a mesma parte da herança que os filhos biológicos. Olha que coisa interessante. Aí você agora lê de novo o texto e você vai entender o que Paulo está querendo dizer. Olha só, porque não recebeste aquela criança rejeitada. Preste atenção, se não houvesse um pai para adotá-la, ela seria vendida como escrava. Irmãos, era essa a sociedade romana da época de Paulo. Ela era vendida como escrava. Aí Paulo está dizendo, não recebesse o espírito de escravidão. Vocês não foram vendidos como escravos. Vocês não foram transformados em escravos, mas recebestes espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O que é Abba Pai, querido? Abba Pai, Abba, é uma palavra em aramaico, que denota intimidade. Presta atenção, um judeu nunca chamava Deus de Abba, ele chamava Deus de Abi. Era pai no sentido de respeito, de reverência, de temor, não de proximidade. Aí quando os discípulos estão vendo Jesus orar e chamar Deus de Abba Pai, paizinho, papai, paizinho querido, os discípulos olharam para os outros, devem ter olhado uns para os outros, e chegaram diante de Jesus e falaram assim, mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora. E aí Jesus ensina eles e apresenta-lhes um modelo de oração. Qual é? O Pai Nosso, que nós vamos concluir hoje à noite. Porque foi Jesus que trouxe esse conceito de Abba Pai. Então lembre-se, o filho adotivo também podia chamar aquele pai de papai, como os outros filhos biológicos. Eu e você, nós temos esse privilégio da parte de Deus, através do Espírito Santo, de podermos nos referir a Deus como paizinho, meu papai querido. Por quê? Porque nós temos essa proximidade com Deus, através da adoção. Olha só, nós temos, irmãos, os mesmos direitos. Nós somos diante de Deus aquilo que Cristo é, enquanto Filho de Deus. Não significa que quando nós morrermos, nós seremos deuses. Não é isso. Nós não seremos deuses. Como um escritor cristão antigo disse, que aquilo que Cristo é, nós seremos. Não é nesse sentido. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que nós recebemos da parte de Deus alguns privilégios. E eu gostaria de mostrar para você alguns textos, porque nós recebemos alguns privilégios da parte de Deus. E veja só, deixa eu ver se está aqui agora. Isso, Romanos 8:29. Olha só esse versículo. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem. Qual é o grande privilégio que
filhos adotivos? Conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós seremos conforme a imagem de seu filho. Nós seremos glorificados como Cristo foi glorificado. Nós viveremos diante de Deus como Cristo vive. Lembra que eu falei para você que o filho adotivo no sistema romano tinha os mesmos direitos que os filhos biológicos? Nós também temos. Veja só esse outro texto, que está aqui em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora veja só, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Jesus é rei, irmãos? Sim ou não? Ele é rei, nós também seremos. Por quê? Porque nós herdamos os mesmos direitos que o Filho original, que o Filho natural de Deus, que é Jesus Cristo. Assim como os filhos adotivos recebiam os mesmos direitos no sistema romano. Jesus Cristo não é o sumo sacerdote? Nós também somos sacerdotes. É por isso que na igreja de Cristo, na igreja de Jesus Cristo aqui na terra, não existe um sacerdote. O pastor não é sacerdote. Você sabia disso? Eu não sou sacerdote. Por que eu não sou sacerdote? Porque o sacerdote era o mediador entre os homens e Deus. No antigo sistema, no Antigo Testamento, havia a figura do sacerdote, que era o intermediário entre o homem e Deus. Mas nós temos um mediador entre os homens e Deus hoje. Quem é? Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E na igreja de Cristo não existe um sacerdote. Todos são sacerdotes. Por quê? Porque hoje eu não preciso mais de um mediador humano. Eu entro na presença de Deus através de Jesus Cristo em qualquer momento. Entende? Então essa doutrina é conhecida como sacerdócio universal dos crentes. Então não chame seu pastor de sacerdote. Eu não sou sacerdote. Eu sou um com vocês. Todos nós somos sacerdotes, porque é um privilégio que nós herdamos de Cristo Jesus a partir do momento que nós somos adotados por Deus, não é? Olha só, a Ele a glória e o poder para todos sempre. Veja só esse outro texto de 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Olha só, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá para entender a quantidade de privilégios que nós temos? Nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos filhos adotivos do Pai. O Deus é o Pai de Jesus Cristo e é o nosso Pai também. Nós temos os mesmos direitos que Jesus Cristo. Dá para imaginar isso, gente? Olha só, Jesus herdou, não é, do Pai o reino. Nós também herdaremos. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo, olha só. Veja só o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Escute, querido irmão, eu e você, nós herdamos de Cristo o seu sofrimento, nós herdamos de Cristo a sua morte, porque se Ele morreu, nós também morremos, nós já estudamos isso aqui. Ele sofreu, nós também sofremos. Mas nós também herdamos a sua vida. Ele ressuscitou, nós também ressurgimos. E Ele vive com Deus e nós também viveremos os mesmos privilégios que o Filho natural de Deus, o unigênito de Deus tem, Jesus Cristo, nós também temos. A diferença é que Ele é o Deus, é Filho de Deus em essência. Ele é Deus de Deus. Ele é da mesma natureza do Pai, da mesma essência do Pai. Ele é o unigênito de Deus, o único Filho natural de Deus. Nós somos filhos adotivos, por isso que nós somos irmãos.
Quando você olha para o lado, essa pessoa que está do seu lado é seu irmão. Você pode chamá-lo de irmão, por quê? Porque todos nós temos um pai que nos adotou. E é interessante aqui no versículo 16, veja só, olha que interessante. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A adoção acontecia na presença de 7 testemunhas que iam testificar, de fato, esse aqui agora é filho desse pai adotivo. Esse menino agora tem um pai adotivo. Ele é filho desse pai adotivo. Agora, quem é que faz esse papel hoje? Quem é que testifica? Quem é que diz, você é filho de Deus? Você é filho de Deus. É o Espírito Santo. E ele faz isso onde? No nosso coração. Ele põe em nós essa certeza. Ele testifica com o nosso Espírito, você é filho de Deus. Sabe, isso nos dá segurança. Isso nos ajuda a sobreviver nesse mundo. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós temos um pai. Nós temos uma casa, um lar. Não somos órfãos. Não fomos rejeitados. Não somos escravos, vendidos como escravos. Não estamos mais debaixo de um jugo de escravidão. Nós fomos libertos, somos filhos de Deus por adoção. Então isso é maravilhoso. Será que isso tem norteado a nossa vida? Será que isso tem determinado as minhas decisões? Será que eu vivo à mercê dessa certeza e dessa convicção de que eu sou um filho de Deus? Onde quer que eu me encontre, será que eu tenho tido isso como diferencial para não viver debaixo daquilo que o diabo ensina, daquele jugo que o diabo quer implementar? Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos livres. Nós temos um pai, nós temos um irmão maior. Jesus Cristo não é o nosso pai, ele é nosso irmão mais velho, nosso Senhor. E assim como ele herdou de Deus o reino, nós também herdaremos. Embora o reino de Deus já está em nós. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então, eu queria aprender com você aqui algumas lições, algumas aplicações para a vida. Paulo está dizendo que nós recebemos o Espírito de adoção, que nós podemos ter intimidade com Deus, chamá-lo de Abba Pai, que nós fomos adotados por Ele, comprados, assim como o menino era simbolicamente comprado, nós fomos comprados por um bom preço, e quem nos comprou foi Cristo através do seu sacrifício na cruz. Por isso que nós temos hoje um lar, nós temos uma família que se chama igreja. É por isso que Jesus vai dizer lá na oração, Pai Nosso. Por que ele fala Pai Nosso? Porque agora Jesus tinha outros irmãos que também podiam chamar Deus de Pai. Por isso que ele é o Pai Nosso. Ele não é o Pai meu, sim, é o Pai Nosso, porque eu faço parte de uma grande família. É por isso que eu não entendo, não compreendo essa ideia de que as pessoas têm de que conseguem viver sem a igreja. Não dá para entender, não entra. Isso basta, é uma conta que não fecha. Tem muita gente que diz que não precisa da igreja para servir a Deus, que não precisa. Nunca vi um filho adotivo, na circunstância da qual ele era adotado, dizer, eu não quero essa família. Ele não tinha esse direito. O filho não podia dizer, eu não quero você como pai, eu não quero essa família, eu quero o Senhor como pai, mas eu não quero fazer parte da família. Não existe, isso é incongruente, isso é uma loucura, não existe isso. Se nós somos filhos por adoção, nós obedecemos criteriosamente o processo de adoção de Deus. E esse processo de adoção de Deus inclui me ligar a uma família, e essa família é a igreja. Então, quando você vê alguém dizer assim, eu não preciso da igreja para servir a Deus, vou ficar em casa, ou essa pessoa não entendeu o que ela é, ou essa pessoa não entendeu o que Deus é. Porque não existe explicação para isso. Sabe? Nós devemos orar por essas pessoas que estão sendo iludidas por essa ideia de que você consegue ser filho do Pai, mas não ter contato com os outros filhos desse Pai. Dá para imaginar isso? Então, permita-me aprender aqui com você 3 lições, e eu encerro. 3 lições. Olha só. A primeira lição é possível sem o Espírito Santo. Nada é possível. Você não compreende a Bíblia sem o Espírito Santo. Você não é selado sem o Espírito Santo. Você não é levado à conversão sem o Espírito Santo.
Você não amadurece sem o Espírito Santo. E você não se torna filho de Deus sem o Espírito Santo. Entende? Por isso, na hora que você for orar, agradeça ao Espírito Santo que Ele fez com você. Você já fez isso? Espírito Santo, obrigado. Obrigado por ter me inserido numa nova família. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus tornou possível a minha adoção. Porque nada é possível sem o Espírito Santo de Deus. Não é. Tanto é que Paulo vai dizer, não é? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nada é possível sem o Espírito Santo. Que valor você tem dado ao Espírito Santo na sua vida? Você já percebeu uma coisa? Existe um livro, me fugiu agora o autor, eu ainda quero ter esse livro na minha biblioteca, O Deus Esquecido. Você já parou para pensar que nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo? Nós falamos o tempo todo sobre o Pai e o Filho, mas nós falamos pouco sobre o Espírito Santo. Canta-se pouco sobre o Espírito Santo. Você vê que hoje nós cantamos aqui de manhã, louvado seja Deus. Devemos cantar mais, Cida, sobre o Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos orar, nós oramos ao Pai, falamos sempre de Jesus, mas você já falou com o Espírito Santo, porque Ele habita em você, Ele está em você. Você já conversou com o Espírito Santo? Você já agradeceu o Espírito Santo pelo que Ele tem feito na sua vida? Porque nada é possível sem Ele. Nada é possível sem Ele. A nossa adoção, ela aconteceu, eu fui adotado. E existe uma testemunha disso. E essa testemunha é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho um lugar me esperando. Eu vou morar num lugar juntamente com outros. Existe uma família para mim. Deus providenciou tudo. E o grande responsável é o Espírito Santo de Deus. Então, nada é possível sem o Espírito Santo. Segunda lição, na qualidade de filhos adotivos, como temos tratado nosso Pai? Nós temos realmente dado a Deus a honra que Ele merece enquanto nosso Pai Celeste? Porque embora nós saibamos que somos filhos de Deus, muitas vezes nós não nos comportamos como tal. Quantas e quantas vezes nós não vivemos como filhos de Deus nesse mundo? Envergonhamos o nome do Pai, envergonhamos o Senhor. Somos filhos, rebeldes, desobedientes, muitas vezes estamos debaixo de disciplina. Nada retira a nossa filiação. Escute, nada retira. Uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Uma vez selado pelo Espírito Santo, sempre selado. Uma vez adotado, sempre adotado. Por quê? Porque o pai adotivo não podia rejeitar o filho adotivo. Nunca mais. Ele estava debaixo de uma lei romana. Pensa bem antes de adotar, porque depois que você adotar, você não pode rejeitar mais. Então não existe rejeição. Nós somos filhos de Deus e vamos viver eternamente com Deus. Não existe essa questão de deixar, de perder esse status de filho de Deus. Por isso que o crente não perde a sua salvação. Não perde. Uma vez salvo, você é salvo eternamente. Você pode se afastar, você pode se desviar, você pode ser um filho rebelde, você pode sair de casa, mas se você é filho de Deus, você volta. Assim como aconteceu com o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele volta. O filho de Deus, mesmo que se afaste de Deus, ele não consegue encontrar sentido para a vida sem Deus, e ele volta. Entende? Ser filho de Deus não significa que eu não vá ter um momento difícil onde eu vou me afastar, mas isso vale para que nós possamos refletir: como é que eu tenho vivido como filho de Deus? Eu tenho vivido como diante desse Pai? Eu tenho valorizado esse Pai? Eu tenho, para agradecê-lo, para honrá-lo, me esforçado por viver uma vida digna de um filho de Deus no mundo? Fica aí para a gente pensar. E a terceira e última lição, na qualidade de herdeiros, temos dado devido valor à nossa herança. Eu me lembro de Esaú, não é? Toda vez que eu penso sobre isso, me vem à mente Esaú, que era o primogênito, e o primogênito tinha muitos privilégios. Ele herdava
não é? Ele herdava toda a herança do pai. E ele era o responsável por conduzir a família diante de Deus. Era o sacerdote da casa. Esaú tinha vários privilégios na qualidade de primogênito. Vários privilégios na qualidade de primogênito. Mas ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O que me serve a primogenitura? Estou com fome. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou escravo, ele deu origem a um povo chamado Edomitas, porque o outro nome de Esaú era Edom, que ele era vermelho, ruivo, né? E ele tinha o nome de Edom, daí veio os Edomitas, de onde veio Herodes. Herodes o Grande era idumeu, ele era descendente de Esaú, ele era descendente de Edom. Os edomitas deram muito trabalho para o povo de Deus no Antigo Testamento. Um homem que rejeitou o privilégio de ser o primogênito. Muitas vezes, talvez nós não falamos, mas nós não levamos em consideração o que nós temos da parte de Deus, não valorizamos o que nós recebemos de Deus. Fomos libertos do pecado, perdoados, tirados do mundo, colocados numa nova realidade, mas o tempo inteiro nós não conseguimos valorizar isso e queremos sempre aquilo que desagrada o Pai. Precisamos valorizar a herança que nós recebemos. Nós não recebemos pouco, nós não somos pouco, nós somos filhos de Deus, irmãos, e temos herdado de Deus a vida eterna. Temos herdado de Deus, o próprio Deus me fala se existe Deus maior do que essa, de você ter Deus como seu Pai, de você ter Deus do seu lado, de você ter acesso a Deus. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, eu e minha esposa, e nós estávamos já fazendo planos, né? A nossa terceira idade, né? Papel na porta aí já, 50 chegando, e fazendo planos, e nós já, será a nossa, né? A nossa velhice, né? E eu falei para ela, nós vamos usufruir da nossa velhice da melhor maneira possível. Por quê? Porque Deus nos ensina a viver cada fase da nossa vida da melhor maneira possível. Eu estava falando isso com o meu sogro. Ontem nós fomos em Divinópolis, dar um abraço, né? Eu fui abraçar meu pai, a minha esposa foi lá dar um abraço para o pai dela, e eu estava falando isso com o meu sogro, porque o meu sogro, ele está naquele momento da terceira idade, minha vida está muito ruim, o que isso, o que aquilo. Eu falei, senhor João, meu querido sogro, Deus nos ensina a viver cada fase da nossa vida quando nós somos filhos dele. Cada fase com Deus é a melhor fase, irmãos. Eu tive uma fase na minha vida, de 1988, quando me converti, até 2001. Foi uma fase, foi muito bom. Foi meu momento de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento. Depois, a partir de 2002, eu me casei, constituí família. Passei a viver uma outra fase da minha vida que perdura até hoje. Que fase boa, que maravilha! Viver como filho de Deus, saber que Deus está com você em todas as fases da vida, que Deus está conosco, que Deus está no coração das minhas filhas, que Deus está na minha casa, nos orientando, nos direcionando para tudo aquilo que nós vamos fazer, para cada decisão que tomamos. Como é bom ter o Senhor por perto, não existe bênção maior do que essa. Agora, estávamos falando ontem, em breve, minhas filhas vão crescer, vão para a universidade, vão conhecer lá os futuros esposos, namorar, casar, constituir família, vão embora, vai ficar só eu e a Clélia, é outra fase. Nós já estamos nos preparando, mas temos a certeza de que o Senhor estará lá, nos abençoando, nos instruindo, como viver esse momento diante do Senhor, até aquele dia poder nos chamar. É bom demais ter o Senhor como Pai. É bom demais ter um Pai por perto. São privilégios em cima de privilégios, irmãos. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso e vivemos como se nada disso tivesse acontecido conosco. Né? Então, como tem sido isso? Nós temos valorizado a nossa herança? Temos valorizado a nossa herança? Temos valorizado esse fato, não é? de termos sido adotados.
pensássemos nisso. Gostaria que nós realmente levássemos isso em consideração. Hoje nós temos o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Roberto, você poderia vir aqui e contar a sua experiência com nós? Pode? Cheguei de surpresa, né? Essa menina tem uma experiência maravilhosa. E eu queria que você ouvisse a experiência dela. Vou te pedir 3 minutinhos para ouvir a experiência dessa menina, né? Ela me mandou um texto essa semana. Me perdoe, querida, mas eu deixei para o ranking final, né? Você contar a sua experiência para nós. Nossa, é bem impactante, porque assim, a minha experiência com Deus é exatamente relacionada a esse momento do capítulo, né? Em Romanos 8, exatamente essa parte. E eu contei ao pastor que, assim, eu fui criada por outra família, né? Eu tive, então, um pai adotivo, né? E hoje eu tenho 2 pais, porque depois de muito tempo eu resolvi conhecer o meu pai verdadeiro. Mas, apesar de eu ter um pai adotivo, eu sempre tive a sensação de que faltava algo, porque meu pai sempre foi muito negligente, né? Tanto comigo quanto com o irmão que era filho dele mesmo. E em um dia dos pais, há alguns anos atrás, eu tive a experiência de fazer uma comida, né? Porque eu gosto de fazer comida para a família. E aí eu fui fazer com meu pai, só que meu pai meio que negligenciou aquilo, né? Tava toda a família reunida e tudo mais, e ele foi beber. Meu pai bebe muito. Ele bebe muito, né? Então ele ficou bebendo, não comeu e nem se aproximou de mim. E eu fiquei muito sentida. Eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia e chorei muito para ele. Eu falei: Senhor, que pai é esse, né? E eu chorei por isso. Eu estava prestes a conhecer o pai verdadeiro, eu não conhecia. Conheci na semana seguinte, mas eu também sempre senti aquela falta. Eu sentia a falta de um pai. E eu chorei muito com Deus, eu falei muito com Deus. E no dia seguinte, eu tive a experiência de ler esse capítulo, esses versículos. E após a leitura, foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo virou para mim e falou: eu sou o seu pai. O amor que você deseja tanto de um pai, só eu posso dar. Então, não se entristeça pelo amor que você não recebeu do seu pai, querido. Porque eu sou o seu Abba, pai, eu sou o seu paizinho. E é interessante porque depois desse dia eu sempre orava por pai, sempre falava com Deus, me referindo a ele como meu pai. Mas após esse dia eu teve um significado muito maior chamá-lo de pai. Porque verdadeiramente entendi, ele é o meu pai. O amor que eu quero de um pai, só ele vai me dar. E eu sei que existem muitas pessoas que não têm esse amor paterno aqui na terra. Mas é um amor que eu posso garantir que Deus dá. Não eu, né? Mas o Espírito Santo ele dá a gente. E é essa sensação que eu tive no momento. Não teve sensação melhor na minha vida do que ouvir o Espírito Santo dizendo: eu sou o seu pai. Peguei de surpresa, mas obrigado. Não há nada melhor do que isso. Você realmente consegue ter esse sentimento no seu coração? Os momentos difíceis chegam, as dificuldades aparecem, mas você sabe: não estou sozinho. Eu tenho um pai. Um pai de verdade. Um paizinho com quem eu tenho intimidade, com quem eu posso conversar, para quem eu posso rasgar o coração. Esse é o nosso pai. Esse é o nosso Abba, pai. Amém, irmãos? Que o Senhor então nos ajude, né, a entender isso. Paulo foi fantástico. Ele disse que nós então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos um irmão mais velho, um irmão maior, que é o nosso Senhor Jesus. Temos um pai, temos uma família, temos um lar. Louvado seja o Senhor por isso. Deixa eu orar por vocês. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor nessa manhã. Glorificado seja o seu nome. Obrigado por ser nosso Pai. Somos tão rebeldes, difíceis, complicados, mas somos seus filhos.
E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado. Ao Senhor toda a glória. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar, Senhor, a valorizar a nossa herança. Ajude-nos a viver como verdadeiros filhos do Senhor. Em nome de Jesus eu peço isso para o Senhor agora. Sabemos que o Teu Espírito que habita em nós é o grande responsável por isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por estar em nós, em detrimento de nós mesmos. Obrigado pela paciência. Obrigado por nos instruir. Obrigado por nos conduzir. Obrigado por ter tornado possível essa herança. Obrigado por ter tornado possível essa adoção. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus. Louvamos em nome de Jesus. Amém.